Administração da Receita, nós estamos apresentando uma tabela dos fiscos estaduais, dizendo para o governo que nós somos o 20º colocado nessa tabela. O governo, que não chegou lá ontem e tem os dados da administração pública, sabe que isso não é uma verdade completa, porque 90% ou mais das remunerações dos fiscos estaduais, 90% dos estados, mais ou menos, essas remunerações são formadas por gratificações de desempenho e prêmio de produtividade. Portanto, o governo sabe que aquela tabela não reflete exatamente o que o nosso sindicato está afirmando para o governo e para a categoria. Então me preocupa essa postura e esse discurso do boletim e da própria direção nacional, que chegou aqui segunda-feira, e disse isso para nós. Então assim, a quem a direção do nosso sindicato está pretendendo enganar? O governo ou a nós? Porque nós sabemos que não é verdade. Mas ele diz isso para nós. O governo também sabe que não é verdade. Existe um risco nisso aí. Existe um risco nessa questão, que eu até já coloquei em assembleias anteriores. Paralelamente a isso tudo, estamos construindo, ou supostamente construindo, ou encaminhando, né? A direção do sindicato está encaminhando, por um movimento, por tempo indeterminado, a partir do dia 18, antes da realização de uma plenária. Por que nós estamos batendo tanto nessa tecla da plenária? Porque, como o Marcelo já falou aqui, a plenária é a única oportunidade onde a categoria nacionalmente se reúne. Porque nessa assembleia aqui só tem gente do Ceará. Na assembleia lá do Rio de Janeiro só tem gente do Rio de Janeiro. E na de Porto Alegre só tem gente de Porto Alegre. A plenária, você junta as bases de todas as delegacias sindicais e faz uma discussão conjunta. Mais ainda preocupante, o encaminhamento por um movimento por tempo indeterminado, fundado numa prática que ocorria antes de 2006 e que já foi superado pela evolução sindical, já foi superado pela experiência acumulada, já foi superado pela prática dos nossos movimentos e que se mostrou uma inovação ali em 2006, quando a categoria, os colegas da fiscalização, os colegas do CEORT, do SECAD, todos os colegas, ou a sua grande maioria, entregou formalmente os trabalhos à administração. Mas isso só foi possível porque a greve era sem assinatura de ponto e fora do lugar de trabalho. Porque se você está dentro do local de trabalho e assinando ponto, você é obrigado a trabalhar. Em tese, é assim. Ou seja, a administração tem mais instrumentos para forçar você a realizar suas funções. Principalmente se dentre aquele seu trabalho ali, dentre os processos que tiverem na sua carga, tiverem créditos tributários decaindo, prescrevendo ou sujeitos a homologação tácita. Então aí fica mais complicado. E chegar na segunda-feira aqui, o vice-presidente da direção nacional, e dizer: vamos fazer o movimento e ver no que é que dá. E aí a plenária vê se estava bom ou se estava ruim, é você jogar fora 30 anos de história que tem. Pelo menos essas duas entidades que formaram o Sindifisco Nacional. Porque essas entidades, pelo menos no caso do Unafisco, elas já existiam, né, não como sindicato, mas antes da Constituição de 88 como associação, elas já existiam antes da Constituição de 88, onde foi feita uma luta na Constituinte, inclusive para conquistar a paridade, que foi colocada lá no artigo 40 da Constituição.
Essa luta foi feita também pela nossa associação aqui, da Receita, dos auditores da Receita Federal, lá na Constituinte de 88. Então nós temos uma história acumulada, que não dá para chegar e dizer o seguinte: vamos fazer desse jeito e ver do que é que dá. Isso beira a irresponsabilidade de uma direção sindical fazer uma proposta dessa e depois, uma semana, nós vamos ver o que é que dá na plenária. A plenária tem que ser antes. A plenária tem que ser antes, porque isso nós já aprendemos. Isso nós já aprendemos. E você refugar o que você aprendeu não é uma atitude muito inteligente. Bom, então assim, para começar, né, para não me alongar muito e deixar espaço para outros colegas falarem, né, inicialmente era isso que eu tinha para falar.